Será que você realmente sabe como funciona o mercado da aviação? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? E como que você pode otimizar a sua formação para aproveitar cada um desses momentos? É isso que a gente vai falar no bate-papo de hoje entre eu e o Braidon. O Braidon foi meu colega lá atrás no piloto privado durante toda a nossa formação e hoje nós dois estamos voando na linha aérea. E a gente vai compartilhar um pouco das nossas histórias, do que a gente observou e o que a gente faria diferente. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai te acrescentar muito na tua formação, independente de você estar no começo, no meio ou até mesmo lá no final. Então te acomoda na cadeira, porque esse bate-papo vai começar. Seja bem-vindo aí, então hoje a gente vai bater um papo, né? O Brian tem muita experiência e uma história super legal na aviação para compartilhar com a gente. Então te apresenta aí, Brian, seja bem-vindo, te apresenta aí, fala pro pessoal quem tu é, da onde tu veio, e a gente vai começar a bater esse papo aí. Tá, show de bola, pessoal do Trem de Pouso, uma satisfação enorme estar pela segunda vez aí, um período bem melhor para aviação, porque eu já participei do processo aqui com a Karen e foi no período de pandemia, estava sendo difícil para todo mundo, não estava voando e até foi muito bacana para falar de aviação de novo, que a gente estava sentindo falta. O meu nome é Braidon Gorziza, atualmente 5 anos de empresa e estou voando Embraer, que é a minha primeira aeronave comercial e que eu estou tendo agora a oportunidade de estar continuando a voar, porque felizmente vieram novos convites agora para mudança de equipamento, mas eu preferi permanecer na aeronave. Tem empresas que têm um plano de carreira dependendo das aeronaves, né? Então isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, legal, show de bola. Então conta pro pessoal assim, tu falou que tu é de TAPS é interior do Rio Grande do Sul, pra quem não conhece. Quais que eram teus medos, Braidon, lá atrás? Né? Quando tu pensou na aviação, como é que foi pra ti esse início aí? O medo de começar, na verdade, quase me viabilizou de dar o start inicial, porque a questão das dúvidas que a gente tem em aviação em relação ao processo para se tornar piloto, e principalmente a questão dos custos, elas já nos afastam muito desse mundo. Mas é sempre a diferença entre tu continuar, entre tu iniciar e tu não iniciar, é basicamente tu tirar as primeiras dúvidas. E para mim foi mais difícil porque eu não tinha nenhum contato na aviação, cara. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo. E quando eu falei para os meus pais sobre o desejo de ser piloto, eu recém tinha voltado do exército, com 18 anos, então eu sabia o que eu queria, mas a gente ficava até meio temeroso de falar quando a gente desejava e tal. Mas quando eu falei, felizmente meu pai teve o ímpeto de pensar quem ele conhecia. Infelizmente ele tinha um amigo que é piloto agrícola, que foi uma pessoa até que eu sou muito grato, que é o Luciano, que ele pelo menos me falou como eu deveria iniciar. Mas acima de tudo, ele foi muito bacana, porque em nenhum momento ele falou sobre custos e coisas do tipo. Ele falou sobre as belezas da profissão, sobre a questão do perfil, que eu tinha perfil, que era um guri estudioso. E daí adiante eu tive que perseguir sozinho, num momento que, querendo ou não, era um pouco mais complexo, porque já tinha internet, tinha essas informações, mas ela não era tão popular como é agora. No caso, eu fiz em 2009, era aquela coisa de computador de mesa, ela não estava ao acesso às nossas mãos, assim, no telefone, era uma coisa mais do procura e acha o aeroclube que tu vai participar, que tu vai conhecer. Então, meu maior medo no começo era pensar assim, de começar e não saber se ia conseguir terminar. Isso eu te digo, é o meu maior medo. Vou começar o curso e não sei como terminar. Mas felizmente, assim, eu tive gente muito bacana. Eu exemplifico muito na figura do meu pai, que ele não precisa saber. Ele disse, tipo, se é teu sonho, nós vamos ir. E pode demorar 1, 3, 5, 10, mas se for teu desejo, a gente vai conseguir. E no caso, para mim, demorou um pouco mais que alguns conhecidos, mas para mim foi um tempo justo em toda a formação. E terminei, infelizmente, deu tudo certo. A gente teve resultados bons. Legal, show de bola. E uma coisa que a gente percebe, assim, né? Para quem não sabe, o Braidon foi meu colega de faculdade, né? A gente fez Ciências Aeronáuticas lá na PUC do Rio Grande do Sul. E a gente tem muitos colegas, assim, que acabaram desistindo, né, Braidon? E aí não ingressaram na aviação. Mas eu não conheço ninguém da nossa turma que não tenha desistido
e não tem entrado. Então é muito essa questão assim de persistência, e a gente vai falar muito sobre a questão do comportamento cíclico do mercado também, como é que vocês podem entender o funcionamento do mercado da aviação, seja na linha, seja na executiva, né, para ter já desde o início, né, uma formação mais estratégica, uma formação ali que não só pensa na prova da ANAC, ok, a prova da ANAC é importante, mas tu precisa estar preparado para os próximos passos, né, tu precisa ter uma visão de longo prazo. E que nem o Brydon falou, antigamente a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha canais no YouTube falando sobre ensino, né, trazendo profissionais aqui, pô, imagina se lá 10, 12 anos atrás a gente tivesse uma live desse nível, né, com pessoas realmente abrindo ali os caminhos, como que fizeram, como que não fizeram, né, então hoje em dia o pessoal tem muito mais facilidade, né, de acesso a informações. Karen, o maior motivo de eu estar aqui falando contigo hoje é justamente por isso que tu falou. Porque eu penso assim, eu não tive esse acesso. A minha questão foi de num aeroclube que eu não conhecia, numa cidade que eu não conhecia, sair do interior, sem saber nada que me esperava, e esperar de alguém que estivesse lá para me falar o livro que eu ia ter que comprar. Naquela época eu me lembro que eu fui até o aeroporto, numa loja na Aeronaut, para comprar os primeiros livros que eu falava que tinha que comprar. E era um trajeto que eu pensei assim, eu do interior não sabia nem pegar o ônibus direito, mas a gente foi prosseguindo o sonho. Então, quando eu tô aqui falando contigo, é justamente que eu penso assim, vai que alguém tá na mesma situação que eu. Tá numa cidade pequena, não conhece ninguém, e eu penso assim, cara, eu posso ser esse modelo que, querendo ou não, faltou lá, não por não ter pessoas. Na verdade, eu tive muita gente no clube que me ajudou, que deu toda essa força, mas não tinha nessa facilidade. Naquela época, tu tinha que procurar, tinha que estar no hangar, tinha que estar na função. Sim. Hoje em dia, tu consegue fazer isso no conforto da tua casa, com a internet, procurando o meio certo. Sim, e tinha que dar sorte também, né? Porque às vezes tu chega no aeroclube e tem alguém que te explica as coisas de qualquer jeito e que não tá nem aí. Né? Eu errei de aeroclube, cara. No caso, o meu primeiro aeroclube não foi o aeroclube que eu fiquei. Eu fiz uma hora de voo lá, eu senti que poderia estar errado, eu quase desisti, mas pensei, não, vou tentar. Eu nem voltei pra minha cidade, eu só procurei um outro aeroclube e eu fui lá e fui super bem recebido por um pessoal, querendo ou não, que se tornaram grandes amigos hoje. O pessoal até que eu vou de comandante, que foi aquele cara que deu o primeiro empurrãozinho de falar assim, ó, aqui no aeroclube funciona assim. Vai ter que estudar, tu vai morar aqui no alojamento, tá aqui os livros, te vira e estuda. Uhum. Na época, eu fico feliz que era uma geração diferente, que a gente não tinha internet, então a única coisa que a gente tinha que fazer no aeroclube era estudar e ver os aviões voando de dia. Isso era um empurrãozinho a mais. E no final de semana, às vezes, conseguia... E, cara, isso era muito bacana, assim, eu tenho saudade daqueles momentos, que eu acho que a gente amadurece muito e, pô, quando tu finaliza o teu processo, tu tá na aviação, hoje empregado, assim, tu valoriza muito o que tu viveu lá atrás. Legal, show de bola. E entrando então no nosso assunto aqui, que é mais mercado de trabalho, né? Como é que foi assim o teu início no mercado de trabalho? Tu já entrou direto de copiloto, tu deu aula antes? Como é que foi? Como é que foi essa história e como é que foi essa experiência? Quais foram os caminhos, né? Os caminhos que tu trilhou ali. Posso falar que durante a faculdade a gente tem uma carreira muito próxima. Assim. Eu e a Karen, nós dois somos pessoal do financiamento estudantil, que passou um pouquinho mais de trabalho na faculdade ali, aquela coisa, vive semestre após semestre e vai dando seu jeito. Então, antes de me formar, eu fui monitor de disciplina na faculdade, que era uma oportunidade de ganhar um por fora. A Karen é um pouco veterana minha, e aí a Karen me empregou numa escola de aviação civil. Que loucura, né? Que loucura. E é muito louco, porque hoje eu tô mais próximo da aviação de novo, principalmente do início, e a gente passa para os nossos alunos um pouco da nossa experiência. E eu comecei dando aula, na verdade, para comissários. Uhum. Onde a mesma matéria do PP, de uma maneira mais comprimida, mas a gente já quer alertar o pessoal assim, olha, pessoal, a única diferença entre quem consegue e quem não consegue é quem está continuando tentando, é quem não desiste. Uhum. E isso eu continuo falando, é lei. A diferença entre quem vai chegar lá é porque não desistiu. Sempre consegue. É verdade. É como lei. Depois, nessa escola, a gente começou a dar aula para PP, né, Karen? Foi e depois chegou a ter uma turma de PC, a gente estava numa coisa diferente em relação à homologação, mas ali foi minha primeira entrada no mercado de trabalho. Ali eu estava dando aula e eu era remunerado para isso. E era muito bacana porque a gente revia os conceitos teóricos da aviação que a gente leva para permanecer próximo. O mercado da aviação, ela é uma sinusoidal perfeita. Ele tem momentos de muita contratação, momentos bem aquecidos, e eles têm momentos não tão aquecidos.
que é o que eu sempre falo, não espera estar no momento aquecido para começar o curso. O melhor momento do curso é terminar, para quem não sabe, o sinoidal é esse movimento aqui. Então, o melhor momento para tu começar o treinamento é aqui embaixo. Porque tu vai terminar o treinamento aqui e aí tu pega o mercado aquecido. No meu caso, no da Karen, a gente fez o treinamento, ele estava chegando no topo. Ele chegou num topo onde a gente vê alguns colegas nossos que eu fico muito feliz ingressando. Hoje são meus comandantes. Eu me formei logo aqui na queda. Então, demorou um pouquinho, mas isso era um momento que o país vivia de uma crise econômica. E eu fico muito aberto de falar isso, porque a gente sempre está vivendo isso. A gente está vivendo isso hoje, a gente tem uma pandemia, a economia decresceu, e isso é normal. Esse é o melhor momento para se preparar, na minha opinião. Porque a economia, a gente chega num piso. E vai chegar uma hora que vai ter que crescer. E na hora que crescer, tem que estar preparado. É o mínimo que se espera, porque senão o teu currículo nem vai. Tem que estar preparado, tem que estar com o teu código ANAC, a banca feita e o PC checado. Tu sabe que isso era uma coisa que nos falavam e eu não acreditava na época. Eu dizia assim, tá, isso é história, né? E aí só quando tu vive e tu passa por esses momentos da senoide, né, do movimento cíclico do mercado, é que tu entende que a aviação ela tá muito conectada com a economia, né? Então qualquer decréscimo da economia, a aviação já vai lá embaixo. Mas também qualquer recuperação da economia, as viagens é a primeira coisa que as pessoas colocam no orçamento, seja CNPJ ou seja CPF, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a qualquer movimento de melhora, a aviação já retoma. Então, por isso que é um mercado que tu precisa estar pronto independente do mercado, né? Tu não vai conseguir controlar a questão externa, né? Mas tu vai conseguir controlar a questão interna, que é tu ter as tuas habilitações, tu tá estudando. Eu lembro que a gente ficou estudando mais de um ano, né, Brydon? Pro primeiro processo seletivo. Uma seleção que a gente não sabe quando viria. Então, assim, às vezes é um pouco ruim, né, tu te formar, tu tá com as carteiras no bolso, e talvez as pessoas que estão assistindo aqui até conheçam pessoas que estão reclamando do mercado, que, me formei, não consegui emprego, né, mas isso são várias coisas que precisam ser analisadas, né. A primeira é essa questão do mercado, e a segunda é se a pessoa realmente está preparada, porque ter as carteiras no bolso é uma coisa, e estar preparado é uma outra coisa diferente. Né? Então, assim, tu ter uma boa base de conhecimento, tu entender, tu saber discutir, tu saber aonde que tá as coisas. Então, é muito legal, assim, a gente ter essa base de conhecimento, né? A gente não só saber fazer, mas também saber onde buscar, saber a importância, né? No contexto operativo da cabine, isso é muito importante. Então, a aviação não é uma coisa que tu vai acertar o X no lugar certo e deu. Não, tu vai ter que saber lá na hora, entende? Isso vai fazer diferença no teu voo, na tua segurança de voo, né? Na qualidade do profissional que tu vai te tornar. Então, é uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla, né? É não só estar preparado para a prova, mas estar preparado para as próximas etapas da tua formação, né? Tu ser um piloto mais completo, né? Um piloto acima da média. Porque tem muita gente, né, que infelizmente só fez as carteiras de qualquer jeito, botou no bolso e tá reclamando de emprego. Mas aí tu vai ver a fundo e a pessoa, tipo assim, só decorou a questão, né? Aí realmente fica muito difícil de se colocar e ser bem visto, né, no mercado de trabalho. É importante adicionar também sobre a questão do momento econômico, é lembrar que a profissão de piloto, ela é uma profissão que ela é mundial. E óbvio que no começo a gente não sente isso, mas a gente tem que pegar sempre o termômetro de como está a aviação lá fora. E a gente está vivendo um momento que na aviação lá fora está faltando gente. Às vezes o cenário brasileiro não reflete o cenário lá no exterior, só que o cenário exterior pode mudar abruptamente o mercado brasileiro. Sim, porque os pilotos saem, né? Os pilotos do Brasil acabam saindo. Tá faltando piloto nos Estados Unidos. Faltando piloto nos Estados Unidos, querendo ou não, é um país central, com uma moeda forte, pode ter uma volta de pilotos americanos que estão voando fora, que muda completamente o panorama numa aviação na China, no Oriente, nos Emirados Árabes, na Europa, e um vai buscando do outro. E aí todos os mercados se regulam. Então, às vezes, tu tem que fazer uma análise do big picture da aviação mundial para tu te preparar. Pode estar ruim agora, mas vai melhorar. Só que tu pensa assim, lá fora já está muito ruim agora, tá faltando gente. Sim. Porque a formação é longa, a gente sabe disso.
Sim. Quando eu comecei o curso, eu me preparei para terminar em 8, 9 anos pela questão financeira. Foi bem mais rápido. Porque tu não calcula da forma correta porque tu não conhece isso aí. Mas depois, quando tu vai começando a fazer um planejamento mais assertivo, tu vê, opa, eu vou terminar mais rápido. O importante é fazer um planejamento assertivo, não se dá um irresponsável, né? Mas Sim. assertivo para tu te preparar. Principalmente, tem a parte pós-treinamento. Depois que tu checa as carteiras, como tu falou, o aprendizado não para. É aí que ele começa. É aí que tu busca aquilo que vai além do que tu precisou, que a ANAC te pede, que a agência reguladora te pede. Legal. Principalmente, a gente só vai sentir isso quando a gente vai operar, no caso da aviação 121 regular, que aí tu vê que é um equipamento novo, um MGO de uma empresa, as especificações operativas da linha aérea ou da executiva, cada um, ou do agrícola, são diferentes nichos, mas é aí que começa o treinamento é pesado. Tem que correr atrás. Se tu não tem uma boa base de conhecimento, assim, o degrau já é muito grande, né? Eu saí, no caso, de um Cessninha, que eu dava instrução de voo, depois eu fui para um Caravan, e do Caravan para o jato, para mim, já foi um degrau muito grande. Tipo assim, cara, a primeira decolagem que eu fiz, real, e foi um voo tricurto, assim, foi tipo Porto Alegre e Floripa. Nossa, quando pousou em Floripa, eu ainda tava em Porto Alegre, a minha cabeça estava em Porto Alegre, ainda apavorada. E o instrutor, não, fica tranquilo que é normal. Então, eu saí de um Caravan, né? Tu imagina quem sai de um bueiro, quem sai de um Paulistinha, quem sai de um avião mais lento. Eu saí do cheque do mundo e uma renovação. Eu sou um cara, eu tive muita sorte que eu entrei com pouca hora na aviação regular. Mas, realmente, aquela coisa, tu vai ter que buscar a velocidade que o avião tá indo. E aí, se tu não tem uma boa base de conhecimento prévio, tu vai ter que buscar o que o jato te exige e ainda suprir a deficiência que tu teve na tua formação porque tu ficou comendo mosca. Porque tu ficou só querendo acertar a questão. Então, assim, o degrau ele já é grande, mas todo mundo consegue subir, né? Então, tu entrou ali, se tu passou no processo seletivo, tu tem condições. Agora, se tu ficou com alguma deficiência lá atrás, pode ser que tu nem passe no processo seletivo, e se tu passar, com certeza a tua dificuldade vai ser muito maior, né? Então, quando a gente fala assim de mercado de trabalho, tem muito a ver com a formação. Porque independente de tu querer ir para executiva, para agrícola, para linha aérea, tu vai ter que ter o conhecimento. Porque literalmente, é tu que vai estar lá dentro, dando a tua vida, né, para aquele serviço ali, né, literalmente. Então, conhecimento é sinônimo de segurança de voo, né. E falando em outros tipos de aviações, Brydon, tu chegou a pensar em alguma coisa? Aviação executiva, aviação agrícola? Ou sempre foi linha aérea e nem pensou em outra coisa? Sonhar, eu sempre sonhei com linha aérea. Eu nunca me achei e eu conheci muita gente do agrícola e é uma galera muito legal. Mas eu vi um perfil que, tipo assim, cara, é um perfil até que eu diria muito corajoso. Pensava, era Rio Grande do Sul aqui, para quem não é gaúcho, da região de São Borja, é uma região que tem um agro muito forte, e essa aviação é muito consolidada, tem escolas no setor. E no momento rápido do curso, eu cheguei a pesquisar e tentar olhar, mas eu pensava assim, cara, não vou tentar agora desviar o foco. Eu tinha interesse em linha aérea, e aí quando eu ingressei na faculdade, eu já ingressei sabendo, tipo assim, é isso que eu quero. Pós-formação, o mercado de trabalho, como eu te falei, estava bem desaquecido. Eu tive momentos que eu procurei bastante coisa na executiva e eu cheguei muito perto ao ponto de acompanhar voos de executiva. Olha, não sabia, que legal. Eu acompanhei voos de Citation em São Paulo, um avião que estava ancorado em Congonhas. Foi uma experiência bem bacana, que um comandante que, querendo ou não, ele olhou meu currículo e falou, cara, tu tá pronto, vamos acompanhar. Só que era o ano de 2014, a gente teve uma ruptura econômica ali, que não mudou o paradigma para 15, 16 e 17. Aí, infelizmente, não aconteceu. Eu tenho contato com o comandante até hoje. Aí teve uma mudança na garagem do avião, que foi parar em outro lugar. E a aviação executiva, quando o país cresce, ela tem uma tendência de crescer muito forte. Mas ela é bem sensível. Pois é. Eu vejo os vídeos do Pacheco e eu acho que ele é muito assertivo nas coisas que ele fala sobre a questão do relacionamento, contato. Ele foi além do que eu fui. E eu gosto muito dele quando ele fala disso aí, que ele procurou na questão do relacionamento, daquela vida de hangar. Mas isso vai de cada um do momento da vida que estava acontecendo. Como eu te falei, eu vim de educativo e eu saí formado pensando assim, cara, eu preciso me virar agora porque tem alguma coisa ali, eu precisava trabalhar, então eu fui me achando.
mas nunca perdendo o olhar na aviação. E o que mantinha meu olhar na aviação, no caso, era eu e tu dando aula, que é uma coisa que eu sempre gostava. Eu sempre me vi dando aula, eu gostava de fazer isso. Mas falando de uma maneira geral, assim, ainda na questão da pandemia, né, uma coisa que o Pacheco até trouxe para o pessoal é que a aviação executiva, ela cresceu muito. Ela cresceu absurdamente, assim, é um comportamento estranho, né, frente a uma crise, a uma questão de pandemia e tudo mais, mas ele bateu bastante nessa tecla, né, que apareceram muitos jatos, a própria empresa que ele voava comprou um jato, né, tinha um avião menor, acho que era um Pilatus, se eu não me engano, e aí comprou um jato e agora estão pensando em comprar outro jato, e o aviação agrícola também decolou muito, né, porque o agro literalmente não para, né, não para. Trazendo isso aí, a aviação executiva, a gente vive num país de dimensões continentais. E a gente tem setores muito fortes que estão crescendo muito, enriquecendo muito em regiões do país onde são mais de difícil acesso. Perfeito. E a aviação executiva tem um potencial para crescer muito. E a gente é só olhar os Estados Unidos, a Europa, a aviação executiva nossa é muito pequena ainda. Sim. Então, se ela é muito pequena, o potencial de crescimento dela é exponencial. E a gente está tendo, no Brasil, querendo ou não, uma rodada de concessões de aeroportos, com a rotas regionais em diferentes setores. Se tu começa a olhar na aviação regular, a pista nascendo lá embaixo, tá conhecendo. Então, se fez a pista, vai ter avião. E se eu não me engano, saíram matérias também falando que a fila de brasileiros na compra de jato executivo, ela tá enorme. No Brasil, a gente, felizmente, tem uma empresa que é especialista nisso, que é a Embraer, que fabrica jato executivo, e ela tem muita encomenda. Então, para quem está começando agora, é uma coisa que tem que visualizar como uma realidade, o mercado da aviação executiva. Então, esses setores da aviação, né, é importante o pessoal conhecer. Porque, assim, claro, aquela coisa, assim, da linha aérea, né, todo mundo começa pensando na linha aérea, né, e a linha aérea, de fato, é muito legal, te proporciona um estilo de vida bastante diferenciado, né, Braidon? Então, né, tu tá sempre em lugares diferentes, tu tem um padrão de vida legal, né, tu ganha bem, tu tem uma carreira, mas a aviação executiva também é uma excelente oportunidade, né? A aviação agrícola também é uma excelente oportunidade. O professor Daniel aqui do trem voa no táxi aéreo e aeromédico. Então, o aeromédico também é outra possibilidade que muita gente não conhece. Né? Então, assim, isso que o Braidon falou sobre a questão de expansão, na verdade, é em todos os setores da aviação, porque até na linha aérea, que já tem muito avião comercial, se tu observar, se tu entrar lá no Fly Radar, sabe, o aplicativo aquele, tu vai ver que todos os voos, eles se concentram numa determinada região do país, e pro interior do país não tem praticamente nada. É na parte costeira, a gente se desenvolveu dessa forma. Exatamente. Agora tem um fortalecimento da economia na parte que não era fortalecida, e tem cidade nascendo, crescendo, e essas cidades têm aeroportos em regiões fortes, e a coisa está andando. Hangar não vai faltar. Então, assim, a aviação brasileira, ela tem muito potencial, ela está seguindo, né? E muitas vezes as pessoas, por não conhecer alguém da área, ou por não ter, enfim, esse tipo de informação tão rica, né? Não conseguem enxergar o real potencial que o mercado possui, né? Então, às vezes, fica preso ali na sua realidade. Eu não tenho dinheiro. É porque eu tô velho demais. Porque eu não sei se eu vou conseguir. E aí deixa de seguir um futuro brilhante por simplesmente não conseguir enxergar a realidade como ela é. E que características, assim, Braidon, tu enxerga nesse mercado? O mercado da aviação como um todo, assim. Acho que a gente até já pontuou, mas se tu puder colocar, assim, os principais. Tu diz como características do mercado ou do profissional que está entrando no mercado, Karen? Seria características do mercado, mas a gente já falou bastante sobre o mercado, então acho que é melhor falar sobre as características do profissional. Acho que fica mais... O que eu sinto, e tu vai concordar comigo, é o comportamental. Sim. Honestidade pura aqui de alguém que trabalha hoje e que, querendo ou não, nesse período que a gente conversou sobre a nossa carreira, que a gente amadurece muito. Nossa. E esse amadurecimento para mim foi feliz, porque eu entrei na linha aérea mais maduro. Sim. Tanto que no primeiro processo eu até tive uma falha, tive um susto. E hoje eu penso assim, eu precisava amadurecer. A gente rodou, nós dois rodamos no primeiro processo. Nós sabemos, querendo ou não, que teve a questão do momento, do dia, que foi chamado, daquela confusão de processo, porque quando começa a contratar, gente, é tudo muito rápido. E às vezes a oportunidade vem e fala assim, amanhã tu tem que estar em tal lugar. Então o processo de preparo, ele é muito contínuo.
E o que eu diria hoje para quem está começando como uma dica, que é o que a gente está buscando aqui, tentando dar uma dica para os novos alunos, é tipo assim, a questão comportamental hoje ela é a que mais pesa. A aviação quer um profissional maduro, e eu não digo só a aviação, eu digo, na verdade, todos os mercados. Um banco vai querer um profissional maduro, uma empresa de seguros vai querer um profissional maduro, e quando a gente fala maduro, hoje a gente está falando da questão de comportamento. Sim. Mas sabe... aí a gente vai pro debate, querendo ou não, de como as escolas estão preparando, como o momento, como o TikTok, como o YouTube. É o momento que a gente vive dessa nova juventude. No caso, eu e a Karen, a gente tem a mesma idade, a gente sabe como era da nossa, que a gente tinha que procurar. Então, quem sabe, na nossa geração, a gente tinha que amadurecer um pouco mais rápido e procurar os meios. A nova geração, ela tem um pouco tudo de mão beijada. E nós estamos aqui mostrando isso, a gente está aqui te ajudando. Só que, por outro lado, vai ter que amadurecer de uma forma de pensar que lá o mercado ele não quer saber. Ele quer um profissional maduro e comprometido com a missão, porque ele está te remunerando para isso. E o mercado espera resultados de ti, não espera mais nada. De ti ele quer resultados. Sim. E aí vai de cada um de estar buscando isso por fora. Legal. E quando a gente fala de maturidade, não é nem questão de idade, né, Braydon? Questão de comportamento mesmo. Porque hoje em dia, né, para o pessoal que é mais novo aí de aviação, a gente pode dividir as competências da aviação em vários segmentos, mas vamos simplificar aqui para o pessoal para ficar mais rápido, né? A gente tem as habilidades técnicas, que é aquilo que eu digo que tu senta a bunda na cadeira e estuda, e tu vai aprender, ponto. Né? Mais cedo ou mais tarde tu vai aprender, tiver uma boa base de conhecimento, que é extremamente importante, que a gente já frisou 10 vezes aqui, a pessoa não aguenta mais ouvir isso, né? Mas a gente tem um outro pilar que é tão importante quanto e quiçá mais importante, que na aviação é conhecido como habilidades não técnicas, em outros setores se fala como soft skills. É uma tendência de mercado isso aí. É uma tendência fortíssima. É uma tendência. Acho que como o mercado sabe que a gente tem profissionais bem qualificados, que o conhecimento está disperso, que está à mão de todo mundo o conhecimento, ela já confia que o profissional vai vir treinado e ela consegue filtrar isso na seleção das habilidades técnicas. As não técnicas é um pouco mais difícil. E essas habilidades estão tendo que ser treinadas porque isso é tendência de mercado. Eu acho que na nossa geração, cara, ele nem era tão cobrado. Na nossa época era mais quadrado. Era o IFR, era a Pro, era os mínimos, era a questão A, B, C ou D. E isso até ficava um pouco. Só que agora a gente vê uma tendência de mercado e na aviação ela vai ser muito diferente. Porque a realidade cockpit, o environment do cockpit, ele não é mais o perfil técnico do pé em mão. Isso vai ter que treinar lá no PP e no PC. Mas hoje a gente é um gerente de cabine, é um gerenciamento de pessoas, de cabine, de relações interpessoais com o pessoal de solo, com o mecânico, com todo o environment da aviação. Então, está sendo cobrado isso porque lá na frente, aí no caso na posição de comandante, é o pico disso aí. É quando realmente tem que estar com todas essas habilidades bem acentuadas. Sim. Inclusive aqui no trem de pouso, né, sabendo dessa tendência de mercado, como o Braydon fala muito bem, né? Posiciona desse termo muito bem, é uma tendência, não tem como não ser diferente daqui para frente. A gente, inclusive, desenvolveu um programa, né? Um programa de coach e orientação profissional para quem está em formação. Ou seja, para não esperar chegar lá no final para agora eu vou pensar nas habilidades não técnicas que eu vi uma vez lá na live com o Braydon e com a Karen. Não, isso tem que ser desenvolvido desde o início. É lá na cabine com o teu instrutor, é a forma como tu te relaciona com ele, é a forma como tu faz o debriefing, é identificar como que tu vai ser mais assertivo, né? Então, assim, existem muitas oportunidades dentro do treinamento que tu pode utilizar para desenvolver essas habilidades e, inclusive, ter as primeiras oportunidades na aviação, porque vão te perceber diferente, vão perceber que tu tem um feeling, que tu tem uma preparação melhor, né? Então esse programa é muito legal, inclusive depois eu vou até te passar para tu fazer o teu teste de perfil. Ô, cara, uma coisa que tu pratica um esporte que eu sei, tu praticou, querendo ou não, a arte marcial, né? Sim. Eu joguei também, é uma coisa que é muito bacana de trazer do esporte, que eu fui aprender querendo ou não pro esporte, não pro negócio que eu falo assim, treine como você joga. Sim. Porque se tu treinar forte, tu vai jogar forte. Se tu treinar fraco, tu vai jogar fraco. No voo não é muito diferente. Não, é a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu me arrependo. Se tu é mais assertivo em como tu vai briefar, como tu vai debriefar, como tu vai fazer operação, se tu treina, se tu faz o simulador da forma correta,
Lá na frente, Bah. quando tu estiver no treinamento da pessoa que tá te remunerando para isso, é mais fácil. E eu te digo que é mais fácil que o seguinte, tu pode até vir a conseguir lá na frente, só que tu vai ter que correr 1.000 metros a mais. Vai ter que gastar mais dinheiro. O que tu não fez de voo mental quando tu é novinho, tu vai ter que fazer lá na frente. Quando tu é velho, tu fica mais chato, fica mais difícil. Tu é mais, sabe, tu é mais resistente. Então aproveita o momento para treinar como tu vai jogar. Quem treina forte, joga forte. Né? Então eu trabalhei muito tempo com coordenação de ensino e isso para mim era o dia a dia. Era o aluno chegando ali dizendo, Karen, acabou meu dinheiro, e agora? Daí a gente sentava, não, vamos estruturar assim, vamos fazer assado, né? Porque é aquela coisa, tu não pode voar 1 hora por mês. Eu fui uma que fiquei voando 1 hora por mês porque não tinha grana. A gente fez isso junto depois, quando a gente já estava checado, que a gente foi fazer o planejamento com novos alunos. E quando a gente está fazendo, a gente sabia, a gente não sabe se vai dar. E aí depois, quando tu põe no papel e tu faz bem, porque tu já sabe o que tu já fez, e a gente apresentava, a gente sempre ouvia aquele aluno, mas não sei o que, ele fala assim, cara, mas não. É verdade, aqui, ó, a gente fazia isso. É preto no branco, era eu, tu e o Thales. Eu lembro que o Thales também tava nessa aí. A gente falava, dá sim, porque tá no papel. Sim. A tua única dúvida é em quanto tempo. Mas que dá. A opção não dá, a gente já tira da jogada. E é essa questão, né? Eu tenho colegas aí que fazem 1 ano. Pô, excelente. Mas tem colegas que fazem 2, 3, 4, 5. Eu, quando eu comecei, eu não sabia nem direito o que eu ia voar, como é que eu ia acabar. Eu só sabia que eu queria fazer aquilo. E, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa que eu sou movida muito por propósito. Então, eu realmente não consigo fazer aquilo que eu não quero fazer, sabe? Então, pode ser até... Propósito também pode ser cabeça dura, né? Também serve. Mas eu lembro que, assim, quando eu contei pro meu pai, né? Ele falou que, tipo assim, cara, a gente não tem dinheiro para isso, mas a gente vai dar um jeito, tu vai trabalhar, tu vai te informar, tu vai achar as oportunidades, né? O que eu puder eu te ajudo e tal. Mas jamais foi bem parecido com a tua história da família, né? Jamais foi aquela coisa assim de não, isso não é pra ti, isso é coisa para rico, isso é para filho de comandante, que eu ouço muitos alunos falando que escutam isso das famílias. Né? Então, felizmente... Isso é normal, vai escutar do melhor amigo, às vezes vai escutar das pessoas que tu ama, mas sempre vai ter quem acredite em ti. E seguinte, a primeira pessoa que tem que acreditar em ti é tu mesmo, é o mínimo. Eu até perdi o fio da meada, mas é mais ou menos isso, até, né? Não desistir e confiar, porque planejamento é tudo. Sim. E hoje, Brydon, tipo assim, tu olhando pra trás, tu considera que valeu a pena? Tu te sente realizado com o que tu faz hoje todos os dias? O que tu faria diferente se tu tivesse a bagagem que tu tem hoje? O que lá na tua formação tu faria diferente? O que tu pode falar pro pessoal a respeito desse teu momento atual e o que tu faria diferente? Olha, cara, por mim, hoje eu me conheço muito mais e eu penso assim, algumas coisas que eu teria feito diferente, eu penso assim, mas no fundo eu fiz certo. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o relacionamento com pessoas. E uma coisa que eu fiz questão de fazer foram bons amigos na aviação. Eu valorizo isso muito. Eu sou completamente realizado e eu visto o meu uniforme com o mesmo sentimento que eu vesti ele a primeira vez. Com orgulho, com emoção. Eu não encaro como trabalho que eu faço. Pode ser que um dia eu venha encarar, mas eu não encaro. Eu vou quase sempre feliz porque eu já vi quem é o comandante que eu vou voar e eu tô feliz já pensando nas conversas que eu vou ter com os comissários, com as comissárias, com a tripulação. Eu valorizo muito esse tipo de relação, então eu vou muito feliz trabalhar. É muito prazeroso para mim e é nesse momento que eu penso que para mim valeu muito a pena. Se eu olho para trás, por incrível que pareça, parece, nossa, esse cara é realizado, eu vou pensar. Desculpa, mas eu sou. O meu arrependimento lá foi não ter conhecido mais gente que sabe estar mais em volta das pessoas. Porque o momento que eu mais valorizo, aquele dia que a gente se reencontrou. Resumindo para vocês, alunos, eu e a Karen, a gente nunca perdeu contato um com o outro. Mas a gente nunca perde contato, às vezes, cada um com sua vida, tocando, empresas diferentes, a gente se falava pro Zap. Até que chega um momento que tu encontra o teu colega no aeroporto de uniforme, um vai para São Paulo, o outro vai pro Rio, o outro vai para Cuiabá, e esse momento é o momento que tu zera a vida. Porque tu vai lá, tu beija, tu abraça, tu tira uma foto, tu conversa como tá, 5 minutos que tu tem com a pessoa, tu toma um cafezinho preto, sabe? Mas ali eu penso, cara, zerei a vida, porque não, eu tô feliz,
a pessoa que eu gosto, que percorreu o mesmo caminho que eu, tá tão feliz quanto. E isso é uma coisa que eu posso falar, isso é uma coisa muito mágica na aviação, é o quanto um torce pelo outro. Porque todo mundo sabe como o caminho é árduo. E para mim, essa coisa do power distance na cabine, ela... Muito por causa do advento do CRM, mas mais ainda porque o comandante já foi copiloto, e acima disso ele sabe quanto é árduo o caminho que tu percorre para chegar nesse ponto da profissão. Então, o aviador tem um sentimento de respeito e admiração mútua que eu valorizo muito. Eu, como pessoa, valorizo muito, então eu acho muito legal. Então, acredite, vocês que estão aí estudando, começando no PP, lá na frente vocês vão lembrar do que eu estou falando hoje, quando vocês encontrarem aquele cara que tu conheceu no Aeroclube, o Santinho. O Santinho eu não vejo provavelmente há 11 anos, mas eu acompanho ele no Instagram. E vai chegar uma hora que eu vou encontrar ele ali em Curitiba, cara, e vai ter uma conversa legal, pode ser 5 minutos, mas é nesse momento que pensa assim, zero a vida. É a Karen, é o Pacheco que eu conheço, é a Paty que eu encontrei esses dias no aeroporto, que eu vejo direto. Cara, esse é o momento que eu penso assim, valeu a pena. Eu troquei de avião com um amigo e aí eu penso, tô indo pra cabine feliz pra voar. A minha diversão vai ser essa. Legal. É um momento muito bacana. No voo depois, assim, cara, é uma parte muito bacana. Assim, eu valorizo muito a relação interpessoal. Legal, muito bom. E se tu pudesse dar uma dica para esse pessoal que tá começando, que tá com medo, não sei se eu tenho dinheiro, não sei se vai dar certo, minha família não me apoia, eu não conheço ninguém na aviação, né? Aquelas dúvidas e aqueles medos que todo mundo enfrenta. Eu enfrentei, o Braido enfrentou. Né? O que tu poderia dizer, assim, que talvez mude a percepção de quem tá te assistindo agora? Tá, eu vou ser bem honesto, ó. Vocês podem pensar assim, cara, que o Gordiz e a Karen tá falando uma enrolação, ó. Me dá 20 segundos, cara. Olha só. Tá. Eu tô com um livro aqui, ó, de navegação aérea. Tô cheio de livro de PP aqui, sabe por quê? Cara, a minha namorada tá iniciando o curso, ela assiste os treinamentos do trem de pouso, ela tá envolvida com isso e eu tô voltando aos primórdios de quando eu estudava. E eu penso assim, cara, eu tô colocando... Ela é apaixonada por esse mundo e eu penso assim, cara, a pessoa tá do meu lado, tá entrando nesse mundo e é muito bacana. E ela não sabe como vai ser, ela tá fazendo planejamento comigo, que eu tô tentando ajudar ela, e eu tô colocando ela nesse mundo também, e ela gosta. Então, cara, tá sendo muito bacana, porque os mesmos desafios que eu tive, ela tá tendo, e eu tô confiante que lá na frente, cara, ela com certeza vai pensar, valeu a pena. Então, o conselho que eu digo assim, aproveita tudo que tá sendo dado por vocês, porque, não é mais como era antes, que era muito árduo tu buscar o conhecimento. Hoje em dia ele tá na palma da mão, ele tá no telefone, tu tem todas as ferramentas que são dadas, então aproveitem ao máximo isso aí. Flight Simulator 2004, tu estar em qualquer computador hoje no teu celular tem mais tecnologia do que a gente tinha, tu tem todas as ferramentas para estudar, então todas as desculpas que podiam dar, elas estão sendo tiradas. Hoje em dia não tem mais desculpa para não começar. É quase um pensamento meio duro. Eu imagino meu pai, 77 anos, ele me falaria isso, eu pensaria, cara, tu tá sendo meio duro comigo. Mas, tipo assim, não tem mais desculpa, o conhecimento tá aí. Tu tem um livro na tua mão, por uma Amazon da vida, ele chega em 2 dias o livro, tu não precisa pegar um busão, 150 quilômetros para buscar. Então, é o que eu digo assim, aproveite porque tudo ficou mais fácil. Não tem desculpa, sabe? Dá o start e não desiste. E acima de tudo, eu falei muito da relação interpessoal, te espelha nessas pessoas que estão percorrendo a jornada contigo. Porque elas fazem tu não desistir. E é difícil? Vai chegar um momento que tu pode pensar assim, cara, vou desistir, tá difícil. Mas seguinte, olha pro lado e vê às vezes teu colega ali que tá fazendo curso contigo, que tu conhece, que tá no mesmo momento, e pensa assim, cara, ele não tá desistindo? Se ele não tá desistindo, também não vou desistir. Eu acho que isso eu trouxe um pouco da minha experiência militar. Tu pensa assim, cara, tá doendo, mas o cara do lado tá aguentando, eu vou aguentar também. Então, é isso aí, não desiste, o conhecimento tá disperso, ele tá acessível, aproveita a oportunidade, aproveita as plataformas que são dadas, porque tá mais fácil. Teve gente que conseguiu por meios muito mais difíceis e é muito feliz, merece onde tá hoje. É verdade. Eu não sei, eu acho que eu nunca te perguntei isso. Tu chegou a pensar em desistir? Real, assim? Tipo, tá, agora acho que não dá mais. Cada 6 meses era uma coisa meio difícil, mas é por causa do processo que a gente optou para nossa carreira, eu e a Karen, no caso. Que a gente pensava assim, eu não sei como é que vai ser quando terminar o semestre e começar o outro. E tinha momentos que eu olhava pelo desafio que os meus pais estavam passando,
em relação aos custos, porque, querendo ou não, eles sacrificaram muito. E eu pensava assim, cara, eu tô sendo justo, mas felizmente, pô, na figura deles eu falava assim, cara, não desiste que a gente vai. Então eu tinha essa força. Então, e aproveita para colar naqueles amigos que acreditam em vocês, ou nas pessoas que acreditam em vocês, no professor, porque essa gente vai te dar força. Vai ter gente tentando te empurrar para trás. Sim. Cara, cola no que tá te mandando para frente. Não perde teu tempo. Eu tô bem coach, né, cara? Tá bem coach. Mas é que é verdade, cara, né, Brydon? A gente vem de trás. A gente viveu isso. Cara que tá tipo, não é balela que eu tô falando, não é discurso pronto. Tô falando sobre a minha realidade aqui. A minha realidade vai ser semelhante ao de alguém que passou os mesmos desafios. No caso, é a Karen que tá me entrevistando. A gente tem uma carreira parecida. E a gente sabe que do lado, às vezes o cara do lado teve um processo muito mais fácil. Teve autonomia financeira, sabe? Teve, a escola do lado de casa, que facilita. Mas, cara, minha mãe fala, tu não é todo mundo, meu. Cada um vai percorrer o seu. E cada um percorre o seu e lá na frente vai sentir valor, gratidão e alegria pelo que viveu lá atrás. Eu te pergunto porque eu realmente quase desisti. Tipo, quase mesmo, assim, sabe? E aí eu penso hoje, né, olhando assim para tudo que eu vivo, para as oportunidades que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho, o conforto que eu tenho, a realização de estar voando, de estar trabalhando com isso, eu penso assim, cara, se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse desistido. Karen, eu me lembrei agora, estudo de caso. Eu tenho um amigo que é o Gustavo Quatro Espaços, que é copiloto da minha empresa, e quando a gente estava naquele período desaquecido, a gente fez um concurso público para uma outra área completamente. A gente trocou figurinha, estamos fazendo concurso. Esse concurso foi 5 meses antes da gente ser chamado para a seleção. E às vezes eu penso assim, cara, eu não desisti, mas eu simplesmente olhei pro lado e vi uma oportunidade ali. Não dá para dizer que eu desisti. Mas é muito engraçado porque eu vejo essa mesma pessoa que trilhou o mesmo caminho e também deu um leve desvio. Olhar assim, cara, tu já pensou que a gente poderia estar do outro lado lá, fazendo outro negócio? Resumindo, a gente fez um concurso para SUSEP. Eu acho que eu te encontrei nessa época. Isso aí, encontrei na rua. Conhece a história. Lembra? Eu e o Gustavo Passo, que é o piloto, hoje também fez concurso. E hoje a gente troca avião e ri, pensando assim, cara, já pensou que a gente podia estar agora, sei lá, com uma arma, fazendo escolta, sabe? Mas a gente não desistiu, a gente simplesmente ali fez a gente olhou pro lado para ver como estavam as dificuldades por causa de um momento que a aviação viveu. Só isso. Sim, mas como tá bem exemplificado aqui, a gente tá sendo honesto. A senoidal tá acontecendo. E ela sempre vai acontecer. Sempre. Agora é a pandemia, depois Direto é outra coisa. Não para, né? É o comportamento cíclico que se repete há dezenas de anos. Então, se tem uma coisa que vocês podem acreditar é que a senoidal está acontecendo. Quer você queira, quer não. E aí tu pode surfar na senoide ou tu pode ficar achando que isso é história da Karen e do Brydon lá na live. Né? Mas é fato, vai lembrar da gente uma hora, tu vai lembrar da gente. Mas é isso, Brydon, obrigada aí pela tua participação, pela tua atenção, pelo teu tempo. Mas obrigado pela oportunidade, sabe que eu tô sempre aí, à disposição. Quando der, vai dar, quando não der, a gente dá um jeito. E é gratificante, eu me coloco à disposição de todo mundo. Eu tive um momento com uma pessoa que assistia ao Treino de Pouso, me viu e falou assim, cara, gostei da tua história. Na outra live, eu lembro que até a casa que estava diferente, o momento era diferente. Cara, e é muito gratificante ver alguém que te usou um pouco da tua história para te incentivar a permanecer no curso. Isso é muito bacana. Eu não sei se tu coloca depois as edições ali, pode colocar no Instagram. Vou colocar, pode deixar. Que é o Begorziza, e me coloco à disposição, porque eu quero ser esse cara que faltou lá para mim, para dizer assim, que vai dar uma dica ou outra, falar como tá o cenário, para ajudar, me coloco como à disposição mesmo. Obrigado pela oportunidade, o que precisarem, tá aí. A Karen vai colocar aqui, eu fico à disposição. Beleza, pode deixar. Obrigado. Valeu.